Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa mentoria Q21 Elite. O tema desse mês, o tema desse módulo 7 é IA com propósito, inteligência artificial com propósito. Nós já tivemos duas aulas onde eu contei alguns segredos da minha vida aí, a respeito da tecnologia para vocês. Expliquei para vocês aí que tinha algo sobre mim que eu nunca tinha contado, que é quando eu entrei na faculdade de tecnologia da informação, de TI, e lá eu comecei a fazer classes sobre programação, e eu não sabia que anos depois eu iria estar usando isso praticamente todos os dias. Inclusive tem quebrado muito a minha cabeça, né? Tem hora que ele manda umas mensagens para vocês aí fora de hora, mas é a tecnologia e as automações, né? Isso acontece de vez em quando. E na aula passada, da semana passada, vocês criaram o primeiro prompt de vocês a respeito aí do agente, né? Que pode ajudar, que vai ajudar vocês aí vai responder algumas perguntas sobre mentoria, sobre criação de conteúdo. O prompt foi bem raso comparado com o que nós vamos aprender hoje. Foi só uma palhinha mesmo, onde eu mostrei para vocês que uma mentorada, ela disse que pediu ao ChatGPT para fazer um texto sobre coaching, e veio aquela coisa tudo genérica, aquelas respostas genéricas que todo mundo já sabe que é de robô. Então é igual vocês usarem hoje em dia aquela resposta automática do WhatsApp ali. Aquela ali, gente, essa aí esquece, né? Aquela ali é falar assim que é um robô mesmo, né? Daqui a pouco eu te atendo, você chamou fulano de tal. E aí a maioria das pessoas estão tentando aprender sobre isso como se fosse uma fórmula mágica. Mas não existe um prompt bom se você não tem clareza da transformação que entrega, consciência do tom e da intenção da sua imagem, se você não tem uma estrutura de pensamento antes de estruturar um texto, antes de querer alavancar os resultados de vocês a respeito, aí com o uso da inteligência artificial. Hoje mesmo eu já tive duas reuniões com duas de vocês hoje e criamos aí o roteiro da mentoria, né? Criamos o roteiro da mentoria, tive uma reunião com a Gi e com a Cris, a Débora Cris, né? E criamos um roteiro de mentoria usando a inteligência artificial para nos apoiar, porém totalmente, como é que eu poderia dizer? Respeitando os princípios e valores e respeitando todo o formulário que vocês enviaram a respeito daquilo que vocês queriam criar. Então, não é só sobre aprender a usar a inteligência artificial, é sobre fazer isso de forma intencional para ajudar a gente amplificar essa nossa mensagem, tá bom? E hoje, né, nós vamos criar mais um prompt. Tem muito tempo que eu fiz uma aula parecida com essa, acredito que a Cris e a Rafa tá aqui. Rafa, que bom ter você aqui com a gente novamente. A Rafaela é da turma 01, né, das primeiras doidas que resolveram aceitar o meu convite. A Rafa que está aqui, lá de BH, junto com a Cris, foram as doidas que fizeram eu começar tudo isso que hoje está desse jeito, né? E eu fiz essa aula um tempão atrás, explicando um pouquinho sobre os prompts, e aí eu comecei esse novo módulo, né, para explicar um pouquinho, e eu senti o desejo de voltar realmente nessa engenharia de prompt, diria assim, e criar um com vocês assim de forma bem tranquila, que eu sei que nem todos têm essa habilidade com a tecnologia, então é por isso que todas as aulas eu estou trazendo um conceito, e aí a gente coloca a mão na massa mesmo de forma bem tranquila, bem intencional, para que todos possam acompanhar. Mas vocês vão ver que no final disso tudo,
nós vamos criar muita coisa juntos, muita coisa juntos. Eu liberei na aula passada, para quem está aqui e não estava na aula passada, lembra que na nossa área de membros, ali tem uma nova aba escrito Agentes GPT, onde eu liberei o acesso de 6 agentes de IA para vocês ali gratuitamente. É só clicar em acessar, colocar a senhazinha que eu passei para vocês, Q21 Power, que é tudo minúsculo, e vocês têm acesso aí aos 6 agentes de IA que eu liberei semana passada para vocês. Então, sem mais delongas, o tema da nossa aula de hoje é como pensar antes de pedir. A engenharia por trás de um prompt que gera respostas perfeitas. Vocês vão ver que realmente gera respostas perfeitas. E aí, semana passada, uma mentorada me procurou muito frustrada, que ela tinha pedido ajuda ao ChatGPT para fazer um carrossel sobre autoestima. E aí ela escreveu assim: crie um carrossel sobre autoestima feminina para o Instagram. E aí ela recebeu aquelas frases clichês, um conteúdo que qualquer pessoa poderia postar ali. Respondeu exatamente o que ela pediu, não foi um erro da inteligência artificial, só deu a resposta que ela pediu. Mas o problema era que ela não sabia o que estava pedindo. É como eu sempre falo, inteligência artificial não é uma inteligência, ela só replica aquilo que você pede. E aí, E aí que nasce a maior diferença entre quem usa uma IA como atalho e quem usa como uma extensão da sua própria mente estratégica, como eu estou ensinando para vocês. No Q21 a gente não escreve qualquer prompt, qualquer comando. Prompt significa comando, tá, gente? A gente pensa antes de pedir, a gente cria com intenção, com clareza, com posicionamento, porque a nossa IA só vai multiplicar o que a gente coloca nela. E se você coloca uma confusão, ela vai te devolver outra confusão. Tá bom até aqui, né? E aí a verdade, gente, é que a maioria dos profissionais do conhecimento, principalmente, que não é uma área da tecnologia, né, do conhecimento, não está sendo ignorado nas redes sociais porque falta muito talento. Estão sendo ignorados porque não sabem transformar essa verdade em um conteúdo mais claro, uma coisa mais relevante, talvez por falta de conhecimento de tecnologia. Deveria fazer como a gente, né? A gente estuda desenvolvimento humano, mas nós também estudamos tecnologia. E a IA, ela não é mágica, gente. A IA é um espelho de você, ela não pensa por você. Ela vai reproduzir o nível da sua clareza, o nível do seu pedido, o nível de aprofundamento que você colocar para ela. Então imagina só, se a inteligência artificial ela amplifica o que você coloca, o que ela está dizendo sobre a forma como você pensa, como você comunica, como você se posiciona hoje. Será que ela está dizendo isso com clareza? Será que a inteligência artificial está te dando essa clareza? Então, o que é a engenharia de prompt e por que ela importa no nosso modelo Q21? A maioria das pessoas acha que prompt é só uma pergunta genérica ali, mas o prompt ela é a sua identidade. Quando você digita, me dá uma legenda sobre autoconhecimento, o que a IA vai fazer? Vai buscar o que for mais comum para ela. Agora, se essa mesma pessoa escreve um prompt dizendo quem ela é, qual é o tom da linguagem que ela vai usar, qual transformação que ela precisa gerar, para quem ela está escrevendo essa legenda e com qual estrutura, ela não só recebe um conteúdo melhor, mas ela vai receber um conteúdo que poderia ter sido escrito por ela mesma, talvez. Isso é uma engenharia de prompt. Então aqui no Q21, ela é uma ponte entre o que você carrega e o que o mundo está precisando ouvir. Ela reflete a nossa essência, ela reflete o seu contexto.
Você vai colocar para ela tudo o que você faz, do jeito que você faz, para quem você faz, no tom que você quer que ela fale. Porque a maioria dos profissionais de desenvolvimento humano, eles estão terceirizando isso. Eles estão contratando uma agência, eles estão contratando alguém que não entende do negócio dele, está aí. Por que geralmente eu dou referência da Gabi para fazer os conteúdos? A propósito, né, vou dar o exemplo do Instagram da Rosina aqui. Rosina, seu Instagram está ficando sensacional, seus posts estão realmente sobressaindo ali no meu feed e já está dando para identificar que é um post seu, a sua paleta de cor ali bem forte, está ficando muito legal mesmo ali nas suas postagens. Na hora que passa assim, chama atenção. Por que eu estou te dando o exemplo? Porque você às vezes passava pelo meu feed e não chamava atenção, eu sabia que era você assim. Só que hoje essa mudança está ficando tão... Eu sabia que era um post seu, mas essa mudança ela está ficando tão clara agora ali que na hora que eu passo chama atenção a ponto de parar e ver o que está escrito. Porque as cores estão bem fortes, tá ficando algo bem elaborado, bem legal mesmo aí o seu feed. É por isso que eu tô dando o exemplo do seu, porque essa mudança começou tem muito pouco tempo. E está dando para ver essa diferença no seu feed. Então, pessoal, aí depois vocês dão uma olhada aí no Instagram da Rosina. Aí é só vocês passarem o feed dela assim, ó, e vocês vão ver de quando não era ela junto com a Gabi criando, e agora depois que fez a mudança da paleta de cor, de tudo que ela estava fazendo ali. Então dá para a gente entender a diferença de quando a pessoa está fazendo aquilo com propósito. Tá? Dá para entender a diferença entre alguém que está criando um conteúdo usando o que a gente ensina, o posicionamento, com a paleta de cor bem desenhada, com a sua logomarca, com a parte do seu branding, né, ali bem feita. Dá para notar a diferença e é uma questão de tempo, as pessoas já vão saber que aquilo ali é realmente você que está fazendo. Então, na nossa engenharia, o que nós vamos ter para criar o nosso prompt? O que o nosso prompt Q21 precisa carregar? A gente vai dar uma função para ela e vai dizer quem você quer que a IA seja. Exemplo, você é uma estrategista digital, você é uma social media. Você vai dar uma função, você vai dar um tom de voz, como você se comunica. Aí você vai falar com ela, eu quero que você se comunique de forma emocional ou motivacional. Por exemplo, quando eu peço para fazer o cronograma, não sei quantos tiveram a chance de assistir os 15 minutos que eu fiz o cronograma da minha semana ontem, eu enviei lá, sugiro que vocês assistam. Eu coloquei assim, segunda-feira é dia de começar de forma motivacional. É dia de colocar todo mundo em ação, é dia de colocar enquete no grupo. Eu quero que você me ajude a criar esse cronograma. Como se vocês estivessem conversando comigo. Inclusive, eu sugiro que vocês usem o Dinho para fazer isso nesse momento. O Dinho, vocês vão chegar no Dinho, eu quero que você me ajude a criar o cronograma da minha semana. O contexto é esse, esse e esse. Você vai colocar o contexto, você vai colocar o formato desejado disso. E nós vamos criar o nosso primeiro prompt estratégico usando o modelo carrossel. Eu escolhi o modelo carrossel porque se você criar um prompt para fazer carrossel, você não vai ter problema com um prompt, com um modelo estático, que é a mesma coisa. Você vai pegar só o primeiro ali e colocar uma legenda. Você não vai ter problema em criar um para legendas. Então, vamos pensar assim, quando você pede um carrossel genérico do ChatGPT, um carrossel genérico. Mas quando você sabe exatamente quem você é, você não vai pedir um carrossel genérico mais no ChatGPT. Você vai falar com ele exatamente como você quer que ele crie os carrosséis do seu Instagram, os posts carrosséis do seu Instagram. Assim funciona com todos os outros, com um prompt para criar o Reels, um prompt para criar legendas, porque eu gosto de usar um prompt para cada etapa da minha criação de conteúdo, a não ser que eu tenha testado o agente, por exemplo, a Gabi que eu dei para vocês. Ontem mesmo eu fiz um ajuste na Gabi que ela já está criando o carrossel no modelo que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu não falei isso antes para vocês não testarem antes
e aí depois eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Então hoje nós vamos escrever o nosso primeiro prompt. E aí eu vou falar para vocês quais são os elementos que tem dentro de um prompt. Os elementos que tem dentro de um prompt, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu performance só para que eu possa mostrar aqui melhor. Olha, elementos aqui de um prompt, ó. 5 elementos do prompt de vocês: identidade, objetivo, contexto, mecânica e formato. O que eu quero dizer com isso aqui? A identidade é quem está falando, sua habilidade, experiência, papel, como no exemplo aqui, ó. Você é um especialista em criação de conteúdos para redes sociais. Bam, 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 talalá. Vamos falar assim, depois a gente coloca o resto, tá? Não precisa fazer ainda, porque eu vou entregar para vocês como vocês vão fazer isso. Segundo, qual que é o objetivo desse prompt? O que o prompt quer alcançar na forma prática? Criar posts carrossel para aumentar engajamento e gerar autoridade. Viu que ficou um exemplo claro aqui? O contexto disso: quem é o cliente, seu nicho e sua missão. Você trabalha para Glendon Assis, mentor que ajuda coaches a se posicionar. Eu fiz bem resumido isso aqui, porque daqui a pouco vocês vão ver como faz isso na prática. A mecânica: como o ChatGPT deve executar a tarefa passo a passo. Qual estrutura deve ser seguida para o resultado final? Como que é o formato aqui, ó? Slide 1 tem um título com gancho polêmico. Slide 10 tem um CTA de comentários. Então, tudo isso você vai precisar explicar na hora de criar o seu prompt modelo carrossel, tá? Então, agora vai ser a vez de vocês, tá? Todos vocês que agora aqui vai precisar fazer o seguinte: ou você vai abrir um bloco de notas aí no seu computador, um bloco de notas, porque eu não recomendo vocês escreverem direto no ChatGPT, porque qualquer bobeada a gente aperta o Enter antes da hora, antes do prompt estar todo escrito. Então, eu vou mandar aqui no chat de vocês e vocês vão fazer o seguinte, ó. Só a mecânica e o formato que eu vou entregar para vocês, tá? Vou mandar aqui no chat, aqui no nosso chat aqui, essas perguntas, esses passos aqui, ó. Tá? Tá aqui no chat, vocês vão copiar isso aqui e colocar num bloco de notas, tá? Colocar num bloco de notas. O que é? Identidade. Qual é o seu papel como criador? Coach. Aí eu vou falar o meu e vocês vão criando o de vocês para otimizar o nosso tempo, tá, gente? Para a gente ir para a fase de teste um pouco mais rápido. Eu vou otimizar. Cria um bloco de notas aí do lado, né? Abre um bloco de notas e vocês vão colar aqui esse prompt. Eu vou pegar um bloco de notas aqui, ó, e vou escrever aqui, ó, prompt carrossel. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou colar a mesma coisa que vocês fizeram aqui, essa mesma estrutura que eu mandei para vocês aqui. Eu vou colar aqui, tá? Emitir um prompt. Aliás, deixa eu mandar. Vocês já começaram? Deixa eu mandar diferente aqui. Deixa eu mandar um outro formato aqui, vai ficar mais fácil, tá? Esquece esse aí que eu mandei. Pega esse aqui, ó. Esse de baixo aqui. Vai ficar mais organizadinho, tá? Aí, pode falar. Não precisa não. Pode ser depois. Pega aí e coloca isso num bloco de notas. Eu vou colocar no bloco de notas aqui agora, esse mesmo que eu mandei para vocês aí, e eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Compartilhar aqui com vocês. A gente abre o bloco de notas do Endo. Oi, assim, o bloco de notas normal, tá? Assim, eu acabei de abrir esse bloco de notas aqui do Mac aqui, ó, tá vendo? Bloco de notas normal.
do seu computador ou do seu. Ah, não é dentro dele aqui, então? Não, não, nada no chat GPT ainda. Nós vamos escrever o prompt, depois nós vamos copiar e jogar para dentro do chat GPT. Por enquanto, nós vamos escrever o prompt. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo de escrever esse prompt, tá? Aí, vocês estão vendo minha tela, não estão no bloco de notas aqui? Eu só estou separando para ficar mais organizadinho, tá bom? E se criou, gente, já fica bom. Ó, vamos lá dar uma identidade. Sou, ó. Não precisa sou, tá? Você é. Eu não... Ó, eu vou apagar o que está aqui para frente e vocês vão fazendo junto comigo, tá? Ó, identidade desse primeiro prompt, ó. Você é um especialista em criação de conteúdo para redes sociais, vírgula, com foco em desenvolver posts de carrossel, ó, post carrossel para o Instagram. Pronto, pronto. Vamos colocar aqui suas habilidades. Suas habilidades incluem design gráfico. Esse aqui é muito importante, ó. Copy. Vocês vão ter que pegar aí o que eu estou escrevendo aqui, ó. Copywriting. Ó, copywriting. Análise de tendência e estratégias de marketing digital. Eu vou adicionar mais uma aqui. Você também é um expert em storytelling. Que eu gosto muito do carrossel com storytelling, que comunica muito quando você coloca storytelling, gente, é quando ele está contando histórias, tá? Um expert em storytelling. Pronto, ficou legal essa identidade, não ficou? Você é um especialista em criação de conteúdo para redes sociais, com foco em desenvolver post de carrossel para o Instagram. Suas habilidades incluem design gráfico, copywriting, análise de tendência, estratégia de marketing digital. Você também é um expert em storytelling, tá bom? Vocês não precisam saber tudo isso que eu escrevi aqui, porque eu já estou entregando pronto para vocês. O importante é o resultado final lá na frente. Qual que vai ser o objetivo desse rapaz aqui, dessa moça? O objetivo dela vai ser criar ideias, vamos ver, de posts para o Instagram no formato, deixa eu ver no formato, isso, formato carrossel, né, que é o que nós estamos fazendo, que aumentem o engajamento, que gere autoridade, que ensine passo a passo, né? Que mais, gente? E que promovam interação dos seguidores. Tá bom, o objetivo dele é criar isso aí. Agora que vem a IA com propósito. Todo o nosso contexto agora é para IA com propósito. O contexto eu não vou escrever aqui da cabeça, porque essa parte precisa ficar perfeita. Porque no contexto, vocês vão ter que fazer isso com o tempo e fazer com forma bem detalhada, é tudo sobre você. E aí, eu vou mandar aqui o meu contexto, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui no outro bloco de notas, e eu vou mandar o meu contexto aqui, e vocês vão ver que eu coloco tudo, mas tudo mesmo da minha mentoria. Para ele entender, isso aqui é a parte do nosso módulo 7, IA com propósito, gente, ó.
Eu vou pegar aqui o meu contexto e vocês vão ver que eu escrevi tudo mesmo. Deixa eu ver, alguém mandou um chat aqui, deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, Kézia. Vamos lá, olha só. Vocês vão ver aqui que eu coloquei tudo sobre mim. Tudo que você puder colocar sobre você nesse contexto, ele vai entregar uma resposta mais fidedigna, né? De quem você é. Olha aqui, ó. Você trabalha para a Gleno Assis, um mentor especialista em ajudar coaches a se posicionarem no marketing digital e criação de conteúdo. Agora, ó, até aqui eu vou... Isso aqui, tá vendo como eu já está um pouco antigo? Ajudar profissionais do desenvolvimento humano, empreendedores, a se posicionarem no marketing digital e criação de conteúdo, criação de mentorias, gerenciamento de tempo, coaching, aqui ó, já vou colocar aqui ó, branding e posicionamento nas redes sociais. Ó, ele desenvolveu o treinamento Q21 Elite para ajudar coaches, terapeutas, pequenas empresas, profissionais que buscam melhorar a presença online de suas marcas, criar seus treinamentos. Beleza, prontinho, ó. Os temas ensinados, treinamento Q21 Elite, ó, são os seguintes: agenda de alta performance, branding, posicionamento nas redes sociais, identidade visual. Aí eu coloquei todos os módulos que tá ali na área de membros, ó. Coloquei inteligência emocional. Aí vocês perceberam que agora ele vai me dar uma resposta baseada em tudo que eu faço? É aqui que está o IA com propósito, gente. Tá? Aqui que está com propósito. Outra coisa, ó. Quando você criar conteúdo, esse aqui, gente, eu vou colocar porque na minha documentação tem, tá? Criar conteúdo. Você irá sempre ser, você será, né? Você será sempre fiel como eu vou colocar ele dentro a documentação do projeto Q21 Elite Hub, principalmente quando se trata de princípios e valores do método EVO. Então, todo o conteúdo meu eu quero que ele siga o que eu coloquei na documentação da empresa. Isso aqui é só para quem tem o pago, tá? Eu adicionei isso aqui porque no meu eu vou colocar esse prompt agora para vocês verem, que eu não testei ainda, vou testar junto com vocês. Vou colocar dentro do meu projeto, que é o meu Q21 Hub, que é onde eu coloco tudo da empresa. Tá? Mecânica, gente, mecânica. Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho, deixa eu dar um enter aqui. Mecânica. Ó, gente, se vocês não precisa correr para fazer, não, daqui a pouco a gente dá um tempo. Eu estou correndo para escrever, mas vocês podem ir fazendo de vocês, mas presta atenção em mim aqui e depois eu mando o que tiver de mandar aí de mecânica. Mecânica, gente, nós vamos seguir a mesma mecânica para criar esse prompt. Nós vamos seguir essa mesma mecânica, porque é onde eu vou passar para vocês a mecânica, eu vou passar para vocês o prompt pronto, tá? Depois vocês só vão ter que mudar o contexto, assim nós vamos andar mais rápido, tá? Eu passo o prompt inteiro, vocês só se preocupem em criar o contexto de vocês, tá? Olha, mecânica é onde eu falo com ele como será a interação com ele. E eu vou copiar uma mecânica pronta aqui para não precisar. Ó, fase 1, fase 2... fase 3, fase 4 e fase 5. O que é a mecânica? É como ele vai interagir comigo. Ó. O usuário solicita ideias de post para Instagram no formato carrossel. O robô gera uma lista de ideias de carrossel completas e estruturadas. O robô oferece opções para o usuário ajustar ou aprovar o conteúdo. Caso o usuário forneça feedback específico, o robô ajusta conforme o solicitado. Após a aprovação, o robô revisa, sugere melhorias nas ideias
o robô implementa as melhorias aprovadas pelo usuário. Ficou tranquila essa mecânica aqui, tá? Formato é onde eu vou passar para vocês o formato Q21 de criar carrossel. Q21 com o Afonso, esqueci o nome dele, Molina, tá? É um tipo de carrossel que eu gosto muito de criar, porque ele tem tudo dentro dele. Ele tem um contexto, ele tem chamada para ação no meio, ele tem tudo. Então, a estratégia desse formato vai ser assim, ó. Para cada ideia de post carrossel, siga o formato abaixo. O primeiro slide, gente, sempre será um título com um gancho polêmico, impossível do seguidor ignorar. O segundo slide, esse aqui foi eu que adicionei, porque eu gosto de fazer isso aqui no segundo slide, uma breve descrição do conteúdo do carrossel. A estrutura do carrossel do slide 3 a 5 é o contexto normal. O slide 6 que está no meio é um pedido de interação com curtida, porque senão a pessoa lê o seu carrossel até o final e não te dá uma contribuição. Não curte o seu carrossel antes de terminar. Nesse momento você pede uma interação e ela vai dar 2 cliques na tela. Dá 2 cliques na tela se você está gostando do conteúdo. Ó, não acredito que você chegou até aqui e não curtiu ainda. Esse tipo de interação, conversando com a audiência. 7 a 9 contexto e o último sempre uma chamada para ação que se encaixe melhor no assunto proposto. Ficou bacana isso aqui, não ficou? Eu vou ainda colocar um exemplo para ele não fingir de égua, porque tem hora que ele finge e aí ele acaba não entregando. Fiz um exemplo, tá, desse modelo aqui, tá? Coloquei aqui. Agora nós vamos colocar a linguagem que ele vai usar, já até usei a linguagem e as referências. Isso aqui eu vou passar para vocês completo, tá? Deixa eu colar aqui. Linguagem, ó. O robô deve se comunicar de forma profissional, mais amigável, utilizando uma linguagem acessível, inspiradora, motivadora, com frases curtas e claras, dê preferência para o uso do storytelling com gatilhos mentais de Robert Cialdini. Referência, já peguei a galera da alta aí do Instagram que coloca conteúdo assim, perfeito mesmo, tá? Regrinhas gerais, já coloquei aqui, responder sempre em português, mantenha o tom motivador e inspirador, ofereça sempre motivos claros para o engajamento, garanta que cada slide carrossel tenha um propósito claro e seja visualmente atraente. Escreva uma ideia de cada vez e sempre pergunte antes de passar para a próxima ideia. Prompt pronto. Vou mandar para vocês ele completo aqui para vocês copiarem e colarem. Depois eu vou mandar a página do Notion com ele para vocês. Copiei aqui, vou mandar aqui no chat mesmo. Deixa eu pegar aqui. Isso. Isabel, eu mandei lá no grupo resumo das aulas, tá? Eu mandei o prompt completo. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? A tela. Deixa eu fechar o chat aqui rapidão. Ó, abri aqui o meu chat GPT. O de vocês só vai ter um pouquinho de diferença. Deixa eu aproveitar que tá todo mundo aqui e vou mostrar para vocês aqui onde que estão os agentes GPT. Quando vocês entram aqui na área de membros, ó, tá aqui nessa aba, ó, agentes GPT, e aí vocês têm todos os agentes aqui, ó, disponível para vocês. É só clicar em acessar que ele já vai direto para o chat GPT de vocês. A senha aqui é 21 Power, tudo minúsculo, tá? Aqui dentro dessa aba aqui. Aqui agora é o seguinte, a diferença entre o ChatGPT gratuito e o pago é que eu posso criar os projetos e aí eu vou criar dentro do meu projeto, que é 21 Elite Hub, eu vou colocar ele aqui dentro. Só que vocês vão criar num chat novo, normal aqui, tá? Não faz diferença, a funcionalidade vai ser a mesma. Vou colocar aqui um novo chat e vou colar ele aqui, ó. Só ver se está tudo certinho para não correr risco, ó. Identidade, objetivo, contexto,
Tudo aqui certinho, do jeito que nós fizemos aí. Vocês vão mudar o contexto, em vez de ser o meu contexto, vai ser o contexto de vocês. O restante fica tudo igual. Inclusive, até para criar outros tipos de prompts, a gente usa essa mesma estrutura e mudamos algumas informações. Por exemplo, se é legenda, no objetivo ali você vai colocar, seu objetivo é escrever legendas, tal, e depois eu mostro para vocês esses outros tipos de prompt, tá? Tá todo mundo pronto aí para a gente testar ou tem alguém escrevendo ainda? Todo mundo pronto, né? Podemos testar? Bora lá então. Ó, coloquei tudo aqui e já vou enviar, tá? Prometo para vocês que nós vamos usar isso aqui demais agora, hein? Ó, e você viu que ele procurou os arquivos? É por isso que eu gosto do pago, porque ele olhou no arquivo. Ó, perfeito. A partir das instruções detalhadas que você forneceu, aqui está a primeira ideia de carrossel, seguindo fielmente o formato, estrutura e tom definido. Slide 1, título da ideia: você está postando muito e posicionando pouco. Essa aqui é boa, hein? Nossa, essa aqui eu vou fazer amanhã já. Essa aqui falou na dor. Você está postando muito, posicionando pouco. Olha que legal. Ele seguiu fielmente o que eu falei, né? Um título com um gancho polêmico. Olha que legal. Slide 2 já escreveu. Estrutura do carrossel, slide 3, ó, slide 4, slide 5, slide 6, ó, com engajamento. Ó, se você chegou até aqui é porque isto está te cutucando. Então, curte antes de continuar esse conteúdo. Olha só, pedir a interação aqui no 6. Ó, o 7, ó, a verdade não é a quantidade de conteúdo que constrói a autoridade, é a consistência de uma mensagem clara e estratégica. Slide 8, slide 9, slide 10. Olha que legal, ó. Que legal. Beleza. O que acontece, tá? Ele fez tudo muito bem feito, porém eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, que vocês vão ver que faz sentido, tá? Eu mandei aqui, se eu continuar aqui e falar sim, ele mesmo já vai criar uma ideia. Só que o meu jeito de fazer, eu prefiro dar para ele o tema. E não sei se vocês concordam. Ele pode me dar uma ideia aleatória, mas eu quero que ele me dê uma ideia quando eu não tiver um tema específico. Não faz sentido isso? Se eu não tenho um tema específico, eu falo com ele, me dá uma ideia aí da sua cabeça porque eu tô com preguiça. Simples assim. Se eu quero um tema, eu vou colocar aqui uma nova regra. Olha, vou incluir uma nova regra. Quero que antes de você me enviar a ideia, você me pergunte qual o assunto. Eu já vou até explicar para ele, ó. Se eu não tiver um assunto específico, eu te peço. Peço é com 2S ou com cedilha? O que é? Não sei, faço nem ideia. Quem é bom de português, me fala aí, pelo amor de Deus. Cedilha. Cedilha, 2S? Cê cedilha. Assim, ó? Sim, que bom. Ó, beleza. Mandei, vou incluir uma nova regra. Então, se vocês tiverem alguma regra em qualquer... Gente, é assim que a gente vai calibrando os nossos prompts para ficar perfeito, tá? Outra coisa, tá? Eu já vou dar a dica aqui, ó. Eu geralmente não gosto que ele me manda quebrado assim, ó, estrutura do carrossel, não sei o que. Eu gosto que ele me manda direto o carrossel, entendeu? Para que ele me entregue um carrossel já bem estruturado, tá? Mas tá bom assim, não tem problema. A gente vai copiar e colar no Canva, ó, vou mandar aqui para ele, ó. Vou incluir uma nova regra. Ó, ele vai, ó, viu? Ele colocou aqui, ó, salvou na memória, ó. Ó, o usuário deseja que antes de receber qualquer ideia de carrossel, o assistente sempre pergunte qual será o assunto. Caso o usuário não tenha um assunto específico, ele solicitará que o assistente proponha um. Viu que legal? Perfeito. Olha agora como é que ele fez, ó.
qual o assunto que você quer abordar nesse próximo post. Viu que legal? Top, top ou não é top? Topzera? Ele ainda Demais? complementa, né? Do jeito que você pediu. Se você não quiser falar, eu Pode posso te falar o tempo. Se sugerir. quiser, posso sugerir. Gente, é conversar como se você estivesse falando comigo. Eu já falei isso com vocês. Conversa com essa máquina aqui como se fosse eu. Por isso que o nome é Dinho, tá? Glendo, eu tenho uma dúvida aqui. Você falou copiar e colar. Você não olha, não lê nada antes, não? Bota. Depende. Depois que eu calibrei e eu conferi que tá É. bom, eu sempre faço no início. Eu criei o prompt, eu Uhum. checo. Daí a pouco ele está ficando tão bom, porque eu já fui calibrando. Por exemplo, na verdade, né, eu uso umas outras coisas hoje que me ajuda muito na criação de conteúdo. Por exemplo, eu tenho umas automações que eu peço ele para me mandar em formato planilha, aí eu jogo dentro da automação. Tem uma outra automação para criar criativo que eu uso o Figma e aí eu coloco lá, ele mesmo já cria para mim. Então fica um pouco mais detalhado. Mas para vocês, ó, vamos falar assim. Não tem problema também não, Luciana. Você vai estar fazendo. Vamos falar, supor que a gente vai para o Canva aqui, ó. Tá. Abrir o Canva. Ó, vou pegar aqui o meu carrossel do Canva aqui, ó. Também, né, quando eu estou criando em massa, eu uso o Figma. Mais para frente, depois vocês estiverem bem craque mesmo nessa criação de conteúdo, depois que vocês estiverem bem craque nessa criação de conteúdo, aí eu vou ensinar mais ferramentas para agilizar mais a criação de conteúdo de vocês. Por exemplo, agora mesmo eu criei aqui, ó, vou mostrar para vocês uma outra ferramenta. Não é para vocês, não é para ninguém ficar acelerado e ficar me pedindo não, tá, gente? Eu falo assim, o Antônio mesmo, na hora que eu mostro alguma coisa, ele fica me mandando. Lembra, que dia que você vai liberar, né, Antônio? Que dia que você vai liberar aquela ferramenta? Que dia que você vai liberar aquela ferramenta? Agora eu crio conteúdo nesse programa aqui no Figma, ó, tá? Quando eu estou criando aqui no Figma, e aí que vem essa parte que eu falo da IA, eita, cadê? Sumiu aqui. Ó, aqui, ó, eu crio esse tipo de carrossel aqui dentro agora, ó, que tá aqui no Figma e já fica todos os carrosséis aqui dentro. Só que aqui dentro eu tenho um plugin, quer ver, ó? Vou mostrar para vocês isso aqui só para a gente finalizar a noite, para vocês ficarem bem assim ansiosos assim com essas ferramentas doidas que eu invento aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar minha tela inteira aqui com vocês. Aqui, tá aqui o Figma, não tá? Ó? Aí eu pego aqui agora no meu chat e eu venho aqui nesse meu modelo aqui, ó. Aqui dentro. O meu chat está muito chato hoje. Ele não abre aqui, ó, os carrosséis, ó. Não abre. Vou colocar aqui histórias. Aqui, carrosséis história. Ó. Acho que tá bem pesado, né? Ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pedir ele
sobre... Ok. Você não precisa estar pronto para começar, mas precisa começar para estar pronto. Vou pedir ele esse daqui, ó. Aí eu vou mostrar como vocês vão fazer carrossel daqui uns dias, tá? O Figma, ele trabalha com plugin, tipo o site trabalha com plugin. Plugin é um script de código que ele pega, que ele executa algumas ações, né? Quando o chat quer trabalhar, ajuda demais. Quando ele está nessa lerdeza aqui, né? Aqui vai a versão, olha aqui, ele já fez aqui, ó. Aqui vai a versão estruturada no modelo oficial com placeholders para o plugin do Figma, porque eu criei já esse prompt aqui para ele me entregar desse jeito aqui, ó. Aí eu pego isso aqui, ó, copio, venho aqui no Figma, ó, vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Plugin Development Carrossel Q21, ó. Eu colo aqui, aplicar, ele já mudou o carrossel todinho para mim, ó. Aí Vocês você viram que não ele quer mudou que a gente perturbe atrás do todinho trem, para né? mim, ó. Você não precisa estar pronto para começar, ó. Viu, ó? Ele já criou o carrossel todinho. Aí eu só mudo as fotos agora. Entendeu? Então isso aqui é o próximo passo de vocês, tá? Isso aqui é só para vocês ficarem ansiosos com a próxima fase. Ai, meu Deus do céu. Tá bom? A Rosina tá com a mão assim na testa, assim, como é que eu vou conseguir fazer? Pessoal, no mais era tudo isso aqui que a gente aprendeu hoje, como criar um carrossel aí de forma bem estratégica nesse nosso módulo IA com propósito. Nos vemos na próxima aula para ensinar para vocês um pouco mais de como usar essa tecnologia com propósito para entregar e expandir a nossa mensagem nas redes sociais.